Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre o grip de bateria Neewer BGR10. Esse grip é para as câmeras da Canon R6, R6 Mark II, R5 e R5C. Com ele, eu vou destacar os principais pontos fortes, os pontos fracos e também contar um pouquinho sobre a minha experiência real usando ele no meu dia a dia. No meu caso, eu estou usando ele no R6 Mark II. E qual que é a vantagem do grip de bateria? Ele permite com que você coloque duas baterias na sua câmera, aumentando assim em muito a autonomia dela. Além do mais, você consegue ter também o disparo na vertical. Hoje, como a gente faz muita foto na vertical, isso daqui economiza bastante braço, porque quando você está segurando ele por aqui, né, seja fotografando com ela aqui no rosto ou fotografando com ela aqui na frente, você tem que deixar esse cotovelo alto. E para quem fotografa evento, fotografa em estúdio, muito tempo fotografando assim, você acaba cansando o braço. Por isso, você tendo o disparador aqui também na vertical, acaba ficando muito mais fácil. Tem uma coisa importante para a gente destacar nele, que é em relação ao uso das baterias. Mas no final do vídeo eu vou contar para vocês, mostrando o menu aqui da câmera, o que você deve fazer para esse grip funcionar corretamente com a sua câmera. A construção dele é boa, porém, em comparação com um grip original da Canon, ele deixa um pouco a desejar. Em que sentido? Os botões, os dials dele são dials um pouco mais frágeis, sabe? Não tem uma operação tão firme quanto os dials da própria Canon. Recentemente eu comparei ele com o BGR20 e os dials do BGR20 são iguaizinhos aos da câmera, né? Ele já tem um toque um pouquinho mais diferente. Eu senti um pouco de dificuldade nele com o botão AF-ON. Vocês vão ver que o botão AF-ON ele é um pouco rente ao grip. Ele não é tão saltado quanto ao AF-ON da câmera. Isso faz com que, muitas vezes, quando eu tô com ele na vertical, aqui, fotografando com a câmera no rosto, no comecinho, eu me atrapalhava um pouco para achar esse botão, tá? Ainda falando do material, as borrachas dele, claro, não são borrachas como as da câmera, tá? São umas borrachas um pouco mais pegajosas, assim, mas pelo valor que eu paguei nele, eu achei que valeu muito a pena. O material dele é feito em plástico, tá? De alta durabilidade. Eu não aconselho que você derrube esse grip aqui no chão. Ele tem uma durabilidade boa, mas ele não é tão resistente, tão robusto quanto ao grip da Canon, tá? Entrando aqui na parte dos botões, tá? Como eu falei para vocês, ele tem o botão disparador, tem o botão também MFN aqui em cima, dial aqui em cima, tem o dial traseiro, AF-ON, botão de estrela, né, o seleção de foco, que são botões programáveis, e o botão de zoom, tá? Que também é um botão programável. Eu senti um pouquinho a diferença da ergonomia fotografando na horizontal, com os botões da própria câmera, para esses botões na vertical, tá? Botões que eu senti um pouco de dificuldade porque eu uso eles bastante. O botão MFN, né, o botão de função, porque na Canon ele é um botão bem saltado, então eu consigo sentir bem ele na hora que eu vou clicar. Eu deixo aqui a seleção de servo e one shot, então é um botão que eu acabo usando bastante. Nele, ele fica praticamente na mesma posição, só que ele não tem ele não é tão saltado assim, o que dificulta um pouquinho a operação, mas nada que você não consiga acostumar. Como eu já falei do botão AF-ON também, é um botão que eu senti um pouquinho de dificuldade, tá? Você vai ver que os botões dele não são botões tão macios quanto os da Canon, tá? É um clique meio seco, mas eu acho que cumpre perfeitamente a função. Ele também tem essa chavinha de on-off. Aqui onde on ele vai funcionar todos os comandos e off ele não vai funcionar. Eu acabo trabalhando muito em estúdio e quando você trabalha em estúdio, você ter um battery grip é praticamente obrigatório, porque hoje em dia eu fotografo muito retrato, muita campanha de moda aqui que eu acabo fazendo na vertical, né? Antes eu acabava ficando bem cansado, ou eu fotografava assim durante muito tempo e meu braço doía, ou eu acabava tendo que fotografar assim, com a câmera virada para baixo, o que eu não gosto tanto por conta que dificulta o acesso aos botões na parte traseira da câmera. Já fotografando com o grip, eu senti uma pegada muito melhor, né? Eu tenho a minha mão não é pequena, mas também não é uma mão grande, e eu senti que a câmera fica muito mais robusta, eu sinto muito mais a câmera na mão do que se eu tivesse sem ele, tá? Vamos falar aqui sobre a autonomia dele. É muito interessante como que a Canon lida com o gerenciamento de carga dessas baterias. Por quê? Antes de vir para a Canon, eu já utilizei Fuji, utilizei Nikon na época das DSLR, tá? E muito no passado lá eu utilizava a Canon mesmo.
né? Eu comecei com uma Canon T3i, e em praticamente todas as câmeras que eu tive battery grip. Qual que é a diferença? Na Fuji, na T3i era assim, nas DSLR da Nikon, ele utilizava bateria por bateria. Então, no caso, a Nikon, muito antigamente, os grips você conseguiria colocar 2 baterias no grip mais uma bateria na câmera, né? Na Fuji também funcionava dessa forma. Então você tinha 3 baterias funcionando, onde acabava a primeira bateria, ele passava para a segunda, acabava a segunda, ele passava para a terceira. Na Canon, eu vou falar aqui um dado, tá? Onde eu ouvi pessoas falando, tá? Não é algo comprovado, não é algo que a Canon atesta, pelo que eu sei, mas quando você está com as baterias de 50% a 100%, ele sempre vai utilizar, tá? Fazendo um parênteses aqui, ele sempre vai utilizar as 2 baterias ao mesmo tempo. Dizem que quando você está com uma bateria de 50% a 100%, ele praticamente dobra a vida útil da sua bateria. E de 50% a 0%, ele consome normalmente a vida útil da bateria. Eu vou deixar para vocês uma foto onde o desempenho da recarga das minhas baterias não estava no máximo, tá? E ainda assim, como ele usa simultaneamente, no momento que eu fiz a foto, eu tinha feito 1.577 fotos com uma bateria, 1.450 com a outra, onde a primeira bateria estava com 36% e a segunda bateria estava com 33%, tá? Eu estava aqui com praticamente, ou estava já tinha passado de 3.000 fotos, aqui no caso, tá? E eu ainda tinha 30% em média de cada bateria. Eu achei isso fantástico, porque eu cheguei a fazer casamentos inteiros e não precisei trocar bateria. Teve um dia que eu fiz 2 eventos no mesmo dia, também não troquei a bateria, fiz um chá revelação na parte da tarde, onde eu fiz foto e vídeo com essa câmera, e à noite eu fiz um casamento. Foi um casamento freelance, então foi mais tranquilo de eu fotografar, mas ainda assim eu cliquei bastante, usei flash e eu não consegui acabar com as baterias, tá? No final desse casamento, eu acabei trocando uma delas, mas a outra ainda estava com 15% da carga, se eu não me engano. Então eu achei que isso melhorou muito para o meu uso, melhorou muito a autonomia de bateria. Porém, tem uma questão que eu deixo de alerta para você que vai comprar esse grip. A primeira vez que eu fui usar ele, eu acabei não fazendo o registro das baterias dentro do menu da minha câmera. Eu não sei se isso é obrigatório fazer com qualquer battery grip ou com qualquer bateria que você vai usar aqui na sua câmera. Com a MR6, no primeiro uso, ele não funcionou como ele deveria. Eu simplesmente coloquei as baterias, coloquei na câmera, como qualquer outra câmera, e quando acabou a primeira bateria, a câmera desligou. Eu tive que tirar essa primeira bateria, né? Ela deu a mensagem de bateria esgotada, né? Sem bateria, né? De trocar a bateria. Eu retirei essa primeira bateria e aí a câmera voltou a funcionar ao normal. E aí, pesquisando, conversando com um amigo meu, eu entrei no menu e eu fiz a função de registrar todas as baterias que eu tinha, tá? Com isso, o grip passou a funcionar normalmente, carga 100%. Pessoal, eu vou falar para vocês aqui sobre o que eu falei para vocês do menu, tá? Vocês vão aqui em menu, aí vai até a aba 6, você vem em info de bateria, tá? E aí você vai ver que vai aparecer aqui as 2 baterias. Você vai em info de novo. E aí, cada bateria que você não tem registrada, você vai selecionar a bateria e clicar em registrar. Isso vai fazer com que o seu grip ele funcione de maneira adequada, caso de imediato ele já não funcione. Teve um momento, em um dos eventos, eu estava fazendo foto e vídeo, estava bem quente no dia, em que minha câmera ela meio que deu uma travada, assim, ela continuava funcionando, mas aí eu desliguei ela e a hora que eu fui ligar, a câmera não ligou. Eu estava com 2 câmeras ao mesmo tempo, então e para isso para mim ali no momento não foi problema. Eu tirei o grip, coloquei o grip de novo, liguei, ela voltou a funcionar normal, nunca mais deu nenhum tipo de problema, tá? Um ponto a se destacar é o preço desse cara aqui. Eu estava namorando ele já fazia um bom tempo, porém, né, a gente estava com bastante taxas do amor, né, no AliExpress. Eu vou deixar o link da onde eu comprei aqui embaixo do vídeo. E todas as vezes que eu pesquisava ele custava o valor de 400 a 600 reais, porém tinha mais 92% de taxa, o que fazia ele ir para 800, às vezes perto dos R$1.000. Eu não estava com coragem de comprar, coragem de testar ele assim. Um pouco antes da Black Friday, eu entrei no AliExpress e achei ele por R$400, R$430 mais ou menos, com o estoque já no Brasil. Acabei comprando, tive um problema com a entrega, mas não foi culpa do AliExpress, foi responsabilidade dos Correios, né? O vendedor do AliExpress ele mandou por pack para mim
e acabou demorando muitos dias para o produto ser entregue, mas isso foi devido a um déficit de funcionários que tinha aqui na minha cidade. Na data de hoje, ele está sendo vendido a R$ 663, um produto já no Brasil, tá? Com entrega aí, vai demorar mais ou menos uns 10 a 12 dias para esse grip chegar para você. Eu gostaria de dar um recado especial para quem tem a Canon R5 Mark II. Esse grip ele não vai funcionar na sua câmera. Um amigo meu pegou para testar, ele tem R5 Mark II, ele também chegou a testar com as baterias E6P, tá? Eu testei sempre com baterias Canon E6NH, LP6NH, todas originais. Eu acredito que ele não tem um gerenciamento de energia capacitado para esse tipo de bateria, tá? Então você que utiliza uma câmera que ela precisa do BGR20, seja a R6 Mark III ou a R5 Mark II, esse grip ele não serve para você. Você que grava vídeo, principalmente vídeo no tripé, ou se você vai utilizar na mão com uma lente mais leve, ele vai aumentar em muito a autonomia de bateria para o vídeo, tá? Eu não cheguei a fazer um teste contínuo, mas pelo teste de foto vocês podem ver que a autonomia ela aumenta consideravelmente. Quando você utiliza ele com lentes pesadas e com adaptador, então ele acaba ficando bem pesado. Tá? Ele aumenta consideravelmente o peso da câmera. Eu vou pesar aqui para vocês a câmera sem o grip e também com o grip para vocês verem a diferença de peso. Então isso é um fator que você tem que considerar. O Neewer BGR10 é um grip que entrega muito pelo preço. Autonomia maior, conforto e controles extras. Ele, claro, tem seus limites, mas ele atende super bem. Se você curtiu esse formato de review, curte, comenta aqui embaixo. Se você tem esse grip, ou se você tem algum parecido para Canon R6 Mark II, também comenta aqui qual foi a sua experiência de uso com ele, tá? Ou se tem alguém aí que tinha ele e acabou comprando o Canon original, fala aqui pra gente nos comentários um pouquinho da sua experiência aí nessa troca. Se você quer ver mais vídeos como esse, me inscreve para mais. Valeu!